Paz, queridos. Glórias a Deus. Mais uma noite, essa é de bastante celebração, né? Eu não tenho problema em ficar mais velha, eu gosto. Vou dizer que eu sempre fui daquela que agradeci muito mais o tempo que eu estou vivendo, o que eu passei, porque o que eu passei só a misericórdia. Mas diante, né, da questão com meu filho, a única coisa que me faz, se eu pudesse voltar uns aninhos atrás, não seria ruim, porque teria mais tempo com meu bebê, mas a gente tem uma eternidade com ele, amém? Todos nós que perdemos alguém especial, sabemos que a gente tem uma eternidade com eles. E nesse dia tão especial, né, é um novo ciclo para mim, é um início, né, de um novo tempo para o nosso casamento também. E a gente tem falado tanto, né, a pastora Adriana, a pastora Lucimar receberam a palavra do Next Level, eu não sei falar inglês, né, lá, mas e a gente vem falando sobre isso sempre. O nosso pastor, né, sênior também, né, declarou sobre a nossa vida um novo templo, estruturar um novo templo. Então a gente tem buscado o novo de Deus, amém? E é isso que o Pai quer trazer para nós, porque nós podemos e cremos e devemos buscar o novo tempo, mas para o novo vir, há algumas coisas que a gente precisa fazer, né? Então, e o Senhor, assim, ó, Ele construiu essa palavra em mim desde outubro. Outubro assisti um filme e Ele começou a falar sobre algo. Depois, no dia do aniversário, 3 anos do falecimento do meu filho, eu passei o sábado na Lifeway, no seminário Fascinação. O Givão me deixou lá 8 horas da manhã, me buscou às 10 da noite. E lá o Senhor falou comigo sobre se tornar a mensagem. Então, Ele construiu mais uma parte dessa mensagem. E essa semana, ouvindo um psicólogo cristão, o Senhor finalizou a mensagem. Então, foi algo que o Senhor foi construindo para que a gente vivesse isso hoje, né? E uma das frases que o psicólogo falou foi: o maior inimigo do novo bem-sucedido é o velho mal resolvido. E isso me marcou muito, né, para iniciar essa palavra, isso que o Senhor tem para nós, porque Ele deu o exemplo da dracma, né? Quando na palavra conta que a dracma foi perdida, nós temos o costume do quê? A gente ama o novo, né? E amamos celebrar o novo ano. Fazemos vários planos, né? Corremos atrás de roupa nova, lugar para passar. O ano novo para nós é uma bênção. Mas quantos de nós paramos para nos programar para encerrar o antigo? Encerrar o tempo que passou de forma correta, fechar todas as brechas, todas as barreiras, todas as pendências. A gente não pensa muito nisso. Isso me impactou muito quando eu escutei esse psicólogo, porque é como se a gente também pudesse entender sobre essa mulher da dracma. Ela não foi comprar uma dracma nova, que era o que a gente poderia fazer. A gente faria isso, né? Perdi algo, vou lá comprar outro. Não sofro com isso. Mas ela foi varrer a casa. Ela primeiro acendeu a luz. A luz não resolve a bagunça, ela só mostra onde está. E depois ela pegou uma vassoura e foi varrendo e foi limpando. E isso que o Senhor quer fazer conosco, para que a gente viva o novo. Que a gente restaure o velho, que a gente feche todas as brechas, a gente deixe como uma panela. Vamos fazer uma comida gostosa, um estrogonofe, uma feijoada. Você ia fazer uma comida nova, numa panela com restos da comida que passou, da última vez que você fez? Você teria coragem? É a mesma coisa o Pai nos falando nessa noite. Eu tenho algo novo, grandioso, que vocês já têm declarado tanto, e eu realmente quero trazer. Mas nós precisamos hoje limpar a panela, trazer, a partir de hoje, né? Porque o Senhor vai trazendo ao coração de cada um as suas áreas, as suas pendências, os seus pedaços que ficaram pelo caminho, para que você vá atrás deles, resolva, feche, cure, trate, e o novo do Pai transborde sobre nós, como o odre que Ele faz novo para o vinho novo, amém? Quando a gente não redime essas coisas, né, essas pendências que eu acabei de citar, a gente acaba repetindo. Isso vai nos impedir de viver o novo. Por isso essa urgência. O tema da mensagem que o Pai me deu é justamente nos tornando a mensagem. Porque, como o próprio pastor Adriano falou até em relação às crianças, eles já são, nós também já somos. Nós somos a palavra que as pessoas estão lendo. Nós somos a manifestação para a criação que aguarda conhecer o amor de Deus. Então, a gente precisa nos tornar a mensagem, mas isso é doloroso. Isso realmente exige algo de nós. E, às vezes, a gente não está disposto ou disponível, né? Então, a gente não precisa... A gente vai sair só da declaração para a ação.
Entende? Quando você está com fome, por exemplo, né? A gente ministra canções assim, né? Não trouxe nada para a mesa, só trouxe fome e sede. Nesse sentido, você acha que realmente não tem nada que você possa fazer. É só vir, o resto Deus faz. Mas não é dessa forma. Quando você está com fome e sede, você ora ao Espírito Santo, Espírito Santo, agora estou numa churrascaria. Agora eu estou comendo um rodízio de carne. Agora eu estou comendo cheeseburger, tomando milkshake. E a tua fome passa? Não, né? Nós preparamos o nosso alimento, se a gente quer comer algo saudável, que vai fazer bem para nós. Ou a gente come qualquer coisa, mas nós vamos até lá, preparamos a comida e comemos. Assim é no Espírito, assim é com o Pai. Nós teremos que ser o filho que vai com ele para ganhar o sorvete. Nós temos algo que nós precisamos fazer, que é uma responsabilidade apenas nossa. Ele prepara todo o alimento, ele tem um banquete para nós nessa noite, como todas, né? Já começou, só o louvor já podia ter encerrado o culto já, que já foi tremendo. Mas quem vem e pega com a colher, com a vontade, com o coração aberto e traz para a sua vida, somos nós, amém? E é o que o Pai espera de nós. Eu vou começar então com a ilustração, né, com o filme que o Pai me deu. E pasmem, era um filme da Madagascar. Era um filme infantil que eu amo, né? Estava lá nos meus dias, que eu passei meses bem difícil, né? E assistindo lá o filme do Madagascar, até mandei a figurinha, só que eu acho que não vai dar para ver, né? Para ficar bem borradinho, né? Não, mas não tem problema, acredito que a maioria lembra, né? Porque aqui nessa primeira imagem, não sei se vocês conseguem ver, eu aqui não estou vendo quase nada. Ele está no zoológico cheio de benefícios, cheio de mimos, a carne ali, aqueles filé grosso. Na hora de dormir, acendia uma luzinha que esquentava ali o ambiente para ele dormir. Ele estava cercado de mimos, de benfeitorias, de benefícios que esse mundo traz, né? De tudo que o mundo poderia oferecer para ele. E isso fez o quê? Apagou totalmente o instinto dele. O instinto do leão, do rei da selva, de que ele nasceu para ser. Aqui, na segunda, ele já está na selva. Que para quem conhece a história do Madagascar, a zebrinha lá enfesou que queria conhecer a natureza, foi atrás do sonho dele e acabou condenando todos eles. Aí os amigos todos foram para a natureza mesmo. E aqui ele já está no instinto dele, porque já fazia muitos dias que ele tinha perdido aqueles mimos, aquelas regalias todas, e agora o instinto estava falando mais alto, porque ele não tinha mais a comida na boca. E ele viu todo mundo como uma presa, ele é um leão, não tem como ele ver os outros animais como um amigo, né? E quando aconteceu isso aqui, ele acabou mordendo o amigo dele. E claro, foi condenado, o que tu tá fazendo? Por que tu tá fazendo isso? Se isolou e foi viver isolado. Por quê? Porque o instinto dele foi para fora. E para finalizar, no final do filme, se tu conseguir botar outra, para tentarem domesticar ele, mesmo que ele esteja no ambiente certo, porque agora eles estavam na selva, eles estavam no ambiente correto, o instinto dele estava vindo para fora, porque ele perdeu as regalias e os benefícios. O que aconteceu? Eles fizeram um sushizinho para ele, só para domesticá-lo novamente, e mesmo no ambiente certo, ele voltasse a ser uma pessoa manipulável, uma pessoa maleável, uma pessoa que faz o que as pessoas querem para se tornar um convívio mais fácil. Mesmo a gente sabendo que dentro dele, ele tinha algo da parte do Senhor, como todos nós temos. Não estou dizendo aqui que você agora tem que sair, não é um convite à arrogância, a intrepidez, enfim, mas a sua identidade. A sua identidade, para você viver ela, você precisa de coragem. Porque se você não viver a sua identidade em Cristo, você não vai viver pleno nele. Por isso que a gente precisa conhecer o Senhor tão profundamente, porque Ele tem algo específico para cada um de nós. Mas o tempo todo vão ter pessoas que às vezes, sem entendimento, sem maldade ou malícia, elas vão tentar te enquadrar em algo que elas consideram certo para elas. Mas o Senhor tem algo para nós. E você vai ser muito mal interpretado, vai sofrer resistências como Cristo recebeu. Mas se você quer permanecer vivendo o novo de Deus, conhecendo, você precisa resolver e conhecer quem você é, para que o novo venha, amém? Pode botar a terceira imagem maravilhosa. E é isso o que a gente vai trabalhar hoje. Todos nós queremos mudança, amém?
novo tempo, novo tudo, né? Nós queremos. Mas quantos de nós estamos dispostos a olhar para si? A fase da enxada, da autorresponsabilidade. Poxa, eu estou aqui, eu quero um novo tempo, mas não consigo me livrar dessas velhas práticas. Há áreas na minha vida que ainda pegam forte. Eu não sei mais o que eu faço, não consigo. Mas se você simplesmente iniciar sendo verdadeiro, que você está com essas dificuldades, nos procurar, ou procurar pessoas que vocês às vezes têm algo para resolver, já é um bom começo, porque ninguém aqui é perfeito. Isso, o Senhor falou tudo isso comigo, Ele está me moendo desde outubro já. Então, mas eu entendo que o amor de Cristo faz isso. Ele quer realmente conceder o desejo do nosso coração e as nossas declarações. Mas nós precisamos da autorresponsabilidade. O tempo de olhar para si, pegar um espelhinho e ver, poxa, será que não fui eu que falhei? Será que não fui eu que tornei o irmãozinho descartável? Será que não fui eu que passei do ponto naquela situação? Será que eu que ainda continuo fazendo coisas que não deveria? Será que não é eu, não? É o que o Senhor tem trazido para mim, é o que eu tenho vivido internamente. Tanto que como família ministerial, eu quero pedir perdão para vocês. Porque todo mundo conhece a Marlete, né? A Marlete é uma maravilhosa, ela está fazendo terapia online. Recomendo, façam. E fazendo terapia com ela, a gente começa a falar de coisas do passado, da infância, né? Eu sei que eu sofri rejeição desde o ventre da minha mãe, por uma situação que ela passou. E aquilo ali desencadeou neles uma resistência a mim e uma obstinação da minha parte. Como eu cresci com aquela resistência, eu sempre era aquela obstinada e do contra. Então, tadinho dos meus pais, né? Mas hoje eu entendo isso. Antes eu não entendia. Então, quando eu vim para cá, vocês como a minha família ministerial, que são a bênção do Senhor na minha vida, que tudo ou é aprendizado, né? Ou é bênção. Então, tudo está valendo. Eu acabei botando todos no mesmo saco e colocando vocês no mesmo patamar da minha família natural. Que o que eu vivi com eles na minha infância, como se eu vivesse com vocês aqui. E muitas vezes eu culpei vocês e fui indiferente com vocês por acreditar que vocês estavam fazendo o que eu sofri lá. Mas vocês não fazem. E mesmo se em algum momento vocês fizeram, eu acredito que tiveram um motivo. Porque eu tenho um espelho, eu sei que eu não só faço. Então eu queria dizer para vocês que nesse tempo e novo tempo, começando por mim, eu quero ser a primeira a pedir perdão para vocês como família, porque muitas vezes eu julguei vocês por coisas que eram um problema meu, que eu não estava bem e achei que a culpa era de vocês. Mas vocês são uma bênção na minha família e não é porque eu tenho, né, uma outra família de onde eu vim que eu também considero e amo, não existe mais A e mais B. Ou dois lados, ou duas. Para mim, vocês são a mesma família. Até porque o reino é um só, existe uma só igreja. Então, para mim, eu nunca vi diferença nenhuma em outra. Tanto que eu gasto meus dias aqui e com todos vocês que se abrem, né, para esse cuidado, para esse amor. Eu efetivamente amo muito vocês. Às vezes eu não sei muito demonstrar, porque o meu jeito de demonstrar amor é esse. É tirando... trazendo a verdade, trazendo a luz, e às vezes dói, às vezes é chato, às vezes é incômodo, mas é o jeito que o Senhor me ama e o que Ele trata comigo, então é o jeito que eu sei demonstrar amor também. Eu não tenho, se às vezes parece que é um prazer em apontar dedos, tanto quando eu já falei, eu não sou de indireta, eu sou de direta, e o Espírito Santo também é. Então, o que Ele falar contigo essa noite é o Pai tratando com você. Não é com o irmão que faltou, não é comigo, porque comigo Ele já tratou, está tratando ainda, essa palavra vai ficar em mim, ruminando por muito tempo ainda, mas que todos nós possamos entender, poxa, se o Pai apontou tal situação na minha vida, é porque Ele quer que eu limpe a minha panela, para que Ele faça uma comida nova. Ele quer restaurar o meu odre, porque o Pai não joga nada fora. Ele faz nós novos de novo, mas Ele não joga, Ele não nos torna descartável, Ele nos ama. E é só isso que Ele quer fazer com nós, amém? O primeiro exemplo que o Pai me deu, bem maravilhoso, porque nessa imersão, nesse seminário que eu passei lá na Lifeway, falava-se sobre se tornar a mensagem. E eles começaram a falar de exemplos na palavra
que passaram por situações incômodas e efetivamente se tornaram a mensagem. Por quê? Porque eu estou trazendo isso para vocês. Porque esses dias eu aprendi que um filho, ele se torna resistente ao pai, se torna realmente um incômodo, um transtorno, porque ele não confia mais na palavra do pai. Ele não confia mais que o pai possa fazer ou não fazer. Os nossos filhos, quando eles começam a perder o respeito por nós, não é porque não é de todos culpa dele. Muitas vezes somos nós que falamos: se tu fizer, tu vai apanhar. Se tu fizer, eu vou te corrigir. E a gente corrige? Não. Então ele perde a confiança na nossa palavra. A gente demonstra, a gente mesmo fala e demonstra que a nossa palavra não tem valor. Que nós podemos falar e o muito falar nada resolve, mas a gente não faz nada. E trazendo isso para as crianças do nosso dia, que é um conselho que eu dou para todos os pais, não é aconselhável bater sobre tudo, porque não precisa, né? Mas se você falou que vai corrigir, cumpra a sua palavra. Então pense bem antes de falar, né? Cumpra a sua palavra, tenha a palavra com o seu filho. Por quê? Porque quando a gente vem para Cristo, a questão em Cristo, Deus é um Pai perfeito, amém? Nele não há falhas como nós. Então, o que acontece? Quando você começa a pedir as coisas, eu me incluo nisso. Quando nós começamos a pedir algo para o Senhor e não sai do jeito que a gente quer, a gente começa a associar aos nossos pais, que também falavam e não faziam. Só que com Deus é diferente. Se Ele te deu um não bem redondo, ou fez algo que você não está gostando, ou você confia, porque a palavra dele é viva e eficaz, que Ele é um Pai perfeito, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e que todas, sem exceção, a palavra diz todas, como um todo, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você confiando efetivamente na palavra dele, você sabe que Deus não é os seus pais. E se as coisas não saíram como você quer, é porque é o melhor para você e não o jeito que você estava pensando. Só que o que isso gera em nós? Descrença. Automaticamente, sem pensar, no nosso inconsciente, a gente associa as práticas que a gente vem trazendo de criança, como a gente fazia com nossos pais. Por que eu vou perder tempo ouvindo esse Deus? Aí eu já escutei de uma pessoa, ele nem me ouve mesmo. Mas não é, nosso relacionamento com ele está baseado quando ele faz só o que a gente quer, só o que a gente gosta. Então, quando ele nos diz um não bem redondo e nos traz para um tormento de coisas difíceis, a gente começa a achar que ele é como nossos pais e não tem palavra. Não é um Deus tão bom assim, não é esse Deus que eu quero servir. Vou perder o meu tempo com um Deus que não me ama e não faz de Maria? No lugar em qual ela teve que ter o seu filho, é algo para a gente pensar, né? Então, esse é o primeiro exemplo que o Pai traz para nós. Lucas 2:1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Este é o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Pode deixar esse versículo aí, mana. Você já pensou? Ela teve um filho, o nascimento de Jesus, o Filho de Deus. Se chegasse com você e dissesse, olha, você vai ter o Filho de Deus agora. O mínimo que a gente vai esperar é o quê? Um lugar 5 estrelas, né? Pô, é o Filho de Deus. Né? Deus não vai me passar aprovação. Estou carregando o filho dele. Né? Quase que meu marido me deixa, porque a gente nunca teve relação, sou virgem. Estou fazendo todo o meu papel da parte do Senhor, capaz que Ele vai me desamparar e me deixar num lugar, né, qualquer. Ele vai me dar o melhor. Deus dá o melhor para os seus filhos. E o que a gente pensa com isso? Bênção e provisão.
A gente vem com essa mentalidade materialista do mundo e acha que Deus é um servo que vai fazer tudo o que a gente espera. Melhor em todas as áreas. E se não me der tudo, eu já começo por aí. Não acho que esse Deus é tão correto assim. Não acho que essa palavra dele é tão verdadeira assim. Como se lá no mundo eu conseguia tantas coisas, por que aqui eu não estou conseguindo, não fluo? Há alguma coisa que está me travando? Em Cristo, o contentamento é pura e simplesmente você habitar o Espírito Santo dentro de você. Ele habitar dentro de você, você ser morada do Espírito. Eles não tiveram nada disso. Né, o Antigo Testamento todo ali passaram tantas coisas, mas não tiveram nada disso. E nós somos morada do Espírito Santo e ter Ele em nós não tem prazer maior. A presença do Senhor é o maior. Agora as questões, se a gente tem contentamento nisso, a gente vive as demais coisas, sem precisar, porque o nosso coração não está nisso. Amém? Ela teve o filho numa estrebaria, né? Um estábulo. É um lugar que fica os animais. Hoje, se você tivesse que passar uma situação dessa, um filho prometido do Senhor, algo que você precisasse fazer, você se submeteria? Você glorificaria o Senhor estando no lugar dela? No estábulo, junto com os animais? Você teria coragem de ter o seu filho no chão, depois estender ele num paninho e colocar onde é colocado, servida a comida para os animais? Você glorificaria o nome do Senhor e falaria: não, Deus é na minha vida. Eu tenho prazer em fazer a vontade do Senhor e vivê-la. Olha que bênção, olha tudo que o Senhor fez por mim. É isso que o Senhor quer que a gente reflita. Há muitas estruturas na nossa mente que não correspondem ao verdadeiro Evangelho de Cristo. Aquilo que o Senhor tem para nós como plenitude, como bênção, como provisão, como bens. No reino de Deus, melhor é ser do que ter. Isso ainda está incrustado na nossa mente. Bênção de Deus é o ter, é o receber, é o ganhar muitas coisas. Não é o ser. Não importa que você aqui é uma bênção, que você tem sido testemunho na vida de outras pessoas mesmo sem saber. Não importa que as pessoas tenham se espelhado na tua história de superação, mesmo que você seja quietinho e não fale tudo que você passou. Não importa. O importante é que você não ganhou esse ano tudo que você queria. Então o Senhor, Ele nos chama a isso, a gente refletir desses lugares. Se nós, no lugar de Maria, a gente verdadeiramente teria essa mentalidade de gratidão. Se nós continuaríamos prestando atenção, como fala muitas vezes nos evangelhos, né? Que ela meditava nas coisas que aconteciam, que ela levava as coisas para o coração, né? Então, como uma mulher, muitas de nós resmungaríamos mesmo, reclamaríamos, soltava uma lenha, falava horrores, mas ela sempre teve essa postura de agraciada, de grata, de plena naquilo que o Senhor fez, independente do que ela fosse passar. Porque não foi falado para ela como seria o processo, como teriam as coisas. Ela simplesmente disse sim, sem esperar nada em troca. 19, maravilhosa. Maria, porém, guardava todas essas palavras aqui emburrada no meu tempo, passando os dias, fazendo as coisas apenas da boca para fora. Mas no meu interior, o Senhor sabe que ainda há feridas. Há pontos do meu passado que eu não consigo resolver, porque eu não sei ser plena no Senhor. Eu não sei ser grata àquilo que Ele tem me dado hoje. Eu não consigo olhar para o meu esposo, que tem todas as diferenças que tem comigo, que apesar de ser um homem de Deus, tem os seus defeitos como todo mundo tem. Tem coisas que eu encorajo e incentivo ele a viver, mas ele tem o tempo dele de cada coisa. E eu não consigo ser grata. Por quê? Porque falta isso, falta aquilo, ele não faz, ele ainda não é. Então, meu casamento só a graça. Só Jesus na minha vida. Isso não vai trazer mudança. Isso não vai trazer um novo tempo. Isso não vai fazer o processo do Senhor chegar às recompensas que Ele tem para nós, ainda que não fazemos por barganha, mas fazemos porque amamos o Senhor, porque queremos o seu exemplo. Então, a questão do Senhor é nos chamar por um tempo de gratidão com o que você tem hoje.
com seu pouco, com seu esposo, com seu lar, com seu carro, com a sua moto, com a sua bike, com as suas 2 pernas saudáveis, com o que nós temos hoje, com a tua despensa da forma que está, com o seu salário da forma que está. Por quê? Porque se é o que o Senhor tem para você hoje, isso é um motivo imenso para muita gratidão. Porque se você usar isso para permanecer grato e dando um bom testemunho do Senhor para as pessoas, com certeza Ele tem outras coisas para você. Ele tem muito mais. Mas nós que fazemos o papel de comer, quando estamos com fome e com sede também, devemos fazer a nossa parte de sermos fiéis ao Senhor na sua palavra, mesmo nos tempos de escassez, mesmo quando as coisas não estão todas como gostaríamos de estar. Eu tenho certeza, eu sei que até me chamaram a atenção, olha, eu não sou puxa-saco, eu não sou, mas é que tem determinadas situações que eu vou usar pessoas como exemplo, amém? E é apenas porque naquela área a pessoa se encaixa, só isso, amém? Amo todos. Mas se o ano deles tivesse terminado sem essa bênção picurruchinha que a gente tanto espera, ansiosos, tenho certeza que eles teriam gratidão ao Senhor, porque eu os conheço. Assim como o pastor Lucimar, o pastor Adriano, todos nós aqui. Se algo que você não espera em Deus ainda acontecesse, eu conheço o coração de vocês, nós terminaríamos gratos. Mas há pessoas, não só no nosso meio, pessoas que ainda vão assistir. Não é tudo sobre nós, é através de nós também. Mas que infelizmente tem uma barreira. Não conseguem ser gratos se as coisas não saem como está. Não conseguem ser felizes no pouco. E isso é algo que o Evangelho nos ensina. Jesus não andava com closet. Jesus não andava com cartão alimentação estourando por aí. Jesus não tinha passagem aérea. Ele fazia as coisas na simplicidade dele, era grato em todas as coisas. Nunca deixou de ter a vida devocional, nunca deixou, mesmo sendo Deus. Ele fez práticas humanas que nos deixou de exemplo para que a gente soubesse como acessar o Pai e a Ele quando Ele não estivesse aqui. Ele conseguiu fazer todas essas coisas e Ele tinha uma multidão para cuidar. Nós temos o nosso trabalho hoje, mas nem se compara ao dia a dia de Jesus quando Ele começou o seu ministério, amém? Nós sabemos que é uma realidade, mas é inegociável a vida que Ele tinha com o Senhor. E isso nos torna diferentes, isso nos torna gratos a Deus. O segundo exemplo que o Pai nos deu é João Batista, que fala que vai tratar conosco a situação da posição e do reconhecimento. Coloca para mim, maravilhosa, Lucas 1, dos 5 e 6. Quem quiser abrir também, né? Mas eu gosto de acompanhar aqui com a maravilhosa. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E Lucas 1:80. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Eu pulei ali a parte que, o anjo vem e fala para Zacarias no exercício da função sobre que sua mulher teria um filho, Acredito que vocês já conhecem a história para a gente ganhar tempo. E aqui está falando especificamente de João Batista. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia que havia de manifestar-se em Israel. Como a gente viu ali, ele era da linhagem dos sacerdotes, os pais dele. Então, era uma pessoa... Coloca Mateus 3:4 também, maravilhosa. Era realmente um filho, um homem naquela época que tinha já uma posição garantida, só pela genealogia dele. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Pode deixar nesse aqui, mana. E ele tinha tudo para ter a melhor posição, todo o reconhecimento, que já vinha de linhagem, para cumprir aquilo que a família esperava dele, aquilo que com certeza, foi sonhado para ele, mas ele abriu mão de tudo aquilo ali para viver no deserto, comendo mel e gafanhoto, usando vestes de camelo e um cinto de couro,
abriu mão das vestes, né, de sacerdote, as melhores lá, tudo feito à mão, tudo feito com tanto carinho, para ter o simples, para caminhar sobre uma palavra que foi declarada sobre a vida dele quando ele nasceu. Quantos de nós, se o Senhor falasse hoje, olha, tá tudo muito bom, tudo muito bem, teu salário ali na régua, tua casinha, né, comprado, que tá tudo certinho, mas eu tenho algo para ti. Gostaria que tu fosse lá, sei lá, para Uganda. Um lugar que a gente não faz nem ideia como que é. A única certeza que a gente tem é que a vida é bem mais simples. Mas eu tenho algo para ti lá. O teu sim vai fazer diferença em muitas vidas que estão sedentas e precisando de algo da parte do Senhor. Quantos aqui têm coragem de admitir que o seu sim seria muito doloroso, que pensaria 1000 vezes e pediria 50 confirmações como Gideão, para ter certeza que a gente iria? É natural, gente. O Senhor conhece nosso coração, Ele sabe. Mas quando Jesus veio, Jesus testificou de João. Porque João abriu mão de tudo que era ansiado naquela época para viver sobre uma palavra, para proclamar a vinda de Jesus, proclamar arrependimento, dar uma palavra de conserto para aqueles que conheciam a palavra de cor. O que é desafiador nos dias de hoje, porque se você fala algo que as pessoas não gostam de ouvir, você sabe que você vai sofrer resistência. Você sabe que você vai ser chamado de rebelde sem as pessoas nem saber o que é isso efetivamente. Por quê? Porque não vão gostar. O discurso incomoda. A verdade do Evangelho, ela incomoda. O que o Senhor quer nos trazer é que a vida em Cristo é desconfortável. Como foi para Maria, como foi para João Batista. E para nós também é. Para nós também deve ser. Se a gente a gente vive numa bolha, sempre muito tranquila, muito confortável. Vou no clubinho aos domingos por 2 horas, falo com os meus amigos, ouço uma palavra. A minha leitura bíblica é esse miojo de 2 horas que eu vim fazer aqui. O resto da semana eu não leio, porque quem lê a Bíblia para mim é o pastor Tiaguinho, que é mestre na palavra, traz bastante versículo. Já li quase a Bíblia inteira com ele. O pastor Adriano, quando vem, ministra a palavra, o pastor Gilvan também. Eu pego um pouquinho de cada ali, já é minha leitura bíblica. Estou quase terminando a palavra. Adoro ao Senhor por 2 horas no domingo, tá show? Já faço a minha parte, é muito, né? Já não exige mais de mim, pelo amor de Deus, que isso aí para mim já é sacrificial. Sair de casa num domingo como esse que eu poderia estar na praia. A vida em Cristo, ela é desconfortável. Tirar um tempo para ter uma vida devocional com Cristo é desconfortável. Viver os princípios da palavra de Deus em relação à nossa mordomia cristã, nos nossos recursos, é desconfortável. Ser uma referência de quem Cristo foi, conhecendo a palavra dele. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu murmurava, eu não murmuro mais. Se eu era dada contenda, eu não sou mais. Se eu me vestia de determinada forma para sensualizar e chamar a atenção do irmão, não faço mais. Se eu falava palavrão, não falo mais. Se eu postava determinadas coisas, não posto mais. Se eu gostava de alfinetar o meu irmão, não faço mais. Porque roubar, eu não roubo mais. Mas a gente pensa que roubar é só estar com uma arma numa situação determinada rendendo alguém. Não é. Se você não é honesto no seu trabalho, você está roubando. Se você não é honesto no corpo de Cristo, você está roubando. As coisas são muito mais naturais. A gente tem que trazer para o nosso dia a dia. A palavra é um manual de vida. E o Senhor só quer que a gente faça o simples, que é desconfortável, mas é simples. E faz toda a diferença. Isso é limpar a panela para a gente realmente comer um alimento novo, uma vida nova, um tempo novo. Eu sei que dói porque está moendo em mim. Está doendo muito em mim. Mas eu sei que é o melhor. Tem muitas coisas que eu passei culpando pessoas, culpando os outros, culpando o coitado do meu esposo. Mas eu sei que as coisas que estão acontecendo é minha mudança que vai trazer, é a minha mudança que vai fazer. Mas é desconfortável eu sair do lugar que eu tô, já que eu passei um ano tão difícil. É tão mais cômodo para mim
só falar para ele que eu não estou bem, que eu continuo me tratando doente e deixar que a bomba com ele. Mas nós somos chamados a olhar para nós, ao autoexame, para que a gente venha viver o novo do Pai. É desconfortável, sim. A gente pode ser verdadeiro. A gente pode falar que isso dói, que tem situações da nossa vida que a gente não está preparado para mexer. Mas se você verdadeiramente quer o novo, encerre o velho. Ainda dá tempo. Amém? Outro texto que eu gostaria que tu colocasse para mim, mano, é Lucas 1, do 14 ao 17. Viver as palavras do Senhor não são fáceis. Viver uma vida em Cristo, se a gente realmente quer testemunhar de Cristo, né, e não apenas parecer, a gente vai viver coisas desconfortáveis, mas o que o Senhor fala ao nosso respeito, andar debaixo de uma palavra do Pai, estar no centro da vontade dEle, que é o lugar mais seguro para nós, é tremendo. A gente vive coisas que nenhum prazer, nenhum bem vai compensar. E olha o que foi falado sobre João Batista. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. E converterá muitos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Eu tenho certeza que essa palavra é para muitos de nós. Porque uma coisa você tem que entender, nem tudo é literal. A palavra é nosso manual de vida, porque quando você escuta uma palavra dessa, você pode fechar o olho e sentir a convicção que também é para você. O seu novo nascimento, muitos vão celebrar. Você vai fazer uma diferença na vida de um povo, começando pela sua casa, que são as primeiras vidas que o Senhor vai te dar, que já te deu, né? A gente já os tem. E para quem ainda vai formar família, muito mais. A sua família, os seus familiares, os seus amigos, o seu trabalho. Como a gente tem o fruto da irmã que se batizou, esqueci o nome dela agora, amiga do Fabiano. Um fruto que ele... Como? Graciete, né? Isso, maravilhosa. A Graciete e o Max se batizaram conosco. Frutos do testemunho vivo que o irmão Fabiano é no trabalho, não querendo expor ninguém, né? Mas é que é uma bênção compartilhada entre todos nós. Então, a gente faz a diferença onde está. Essa palavra não foi só sobre João Batista, começou nele. Foi sobre ele. Mas muitos de nós aqui estamos sendo levantados, e há uma palavra sobre nós, que vamos converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós vamos ser uma geração que vai fazer diferença. Os nossos filhos, é o que eu falo sempre para nós, os nossos filhos, eu creio que todos os filhos que os pais realmente vivem em casa, uma vida em Cristo, que geram no filho desde o ventre o amor pela presença do Senhor, eles já vão impactar a creche, o CI, a escola, a juventude e adolescência dele só vai ser um boom. Mas desde a creche, como o vídeo da Laurinha, 2 anos, gente, foi lá passear no centro. O Papai Noel, não, mãe. Foto do Papai Noel, não, mãe. Chegou no presépio, né? Isso o nome? Nem sei mais, porque eu não costumo muito ir ver essas coisas. Mas ela chegou lá, daí os pais falaram, que isso aqui é Jesus. Jesus, te amo, Jesus. E beijo no menino, te amo, Jesus. Vida de pais que amam a Cristo, geram crianças com amor por Cristo. E quando ela for para a escola e tentar ouvir besteira das crianças, dos amiguinhos, ela vai falar que não, eu amo Jesus. Jesus não é desse jeito que você está falando. Ser cristão não é uma prisão, é uma liberdade. Jesus é bom, Jesus é presente na minha vida. Eu vejo, eu sinto na minha casa. Todos nós somos chamados a isso é algo nosso. Mas existe o desconforto. Existem coisas que só nós podemos fazer por nós mesmos. Amém? Tem coisas que os outros não podem fazer por nós. É só a gente. E o nosso último exemplo, e não menos importante, nós vamos falar sobre Oséias.
que para quem conhece a história de Oséias, sabe que ele é uma mensagem bem dolorosa e desafiadora. Nós vamos tratar em Oséias a reputação e a opinião alheia. Tá piscando, tá, amor? Oséias, coloca para mim ali Oséias 1, 2 e 3. Oi? Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Já pensou? Oséias, com certeza, como todos os homens daquela época, profetas tementes ao Senhor, tinha os seus sonhos, tinha os seus planos. Meu maior exemplo disso é o Gilvan, que esperou no Senhor desde que conheceu a Cristo, né? Casou com 35 anos, mas esperou no Senhor até que o Senhor confirmasse que realmente nisso ele foi bem resistente, não se deixou levar por opiniões alheias, porque foi um desafio o nosso casório, mas Deus, quando confirma, realmente a gente faz a vontade do Senhor, e foi tremendo. Mas você já imaginou? Você que ainda não casou, você que já casou no tempo de espera, você abrir mão de casar com uma pessoa virgem, pura, além dos sonhos da tua família, né, que esperam algo de você, da sua descendência, o seu trabalho profético diante do Senhor, o seu sacerdócio perante o Senhor. O que a minha família vai falar? O que meus vizinhos e familiares vão falar? O que a sinagoga, o lugar que eu congrego, a meu ministério, a minha família ministerial vai falar? Se a gente às vezes nem cumprimenta uma pessoa que trabalha como uma prostituta na rua, imagina saber que o irmão vai trazer ela como esposa para cá hoje. É desafiador ter um testemunho gerado dessa forma. Mas Oséias aceitou ser a palavra viva que o Senhor o pediu para ser. E se você ler a história de Oséias, que eu convido vocês a meditar nela em casa, como foi me convidado quando eu estava no seminário, vocês vão ver que ele só fazia exatamente o que o Senhor falava. Porque não bastasse ele ter buscado ela da prostituição, trazido para casa, dado para ela uma vida diferente daquilo que ela acabou tendo, ela voltava para a prostituição, algumas vezes. Tem historiadores que contam que só o primeiro filho apenas foi dele, os demais já não eram. Mas isso a gente não tem como saber ao certo, né? Mas pelo histórico da passagem do livro, né? E o Senhor falava para ele. Tá ali até, deixa eu... Aqui, Oséias 3, do 1 ao 3. Ele realmente foi uma pessoa muito corajosa, foi realmente um homem muito guerreiro. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Não. Adúltera, né? Pelo amor de Deus. Não vou ler igual o outro... É que a minha versão que eu leio em casa é diferente, né? Aí já me confundi. Vai outra vez, ama a mulher amada de seu amigo e adúltera, né? Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para os outros deuses e amem bolos de passas. Compre-a, pois, para mim por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. Ele disse, tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Ali é só uma passagem falando, né, que mais uma vez o Senhor pediu para ele, vai lá, busca, traz de volta. E assim foi a vida dele, fazendo sempre o que o Senhor lhe pediu. É muito desafiador. Principalmente para as pessoas que a gente conhece hoje em dia, o maior desafio é a reputação, é a opinião alheia. E a escravidão que isso traz. Quando você é preso na opinião alheia, preso no que as pessoas vão pensar. Se Deus te deu uma palavra, o que você tem que se manter firme é na palavra que o Senhor tem para ti? Ou o que o Senhor fala a teu respeito é menos importante do que o irmão fala a teu respeito? Não faz sentido.
Primeiro porque o teu irmão não vai conhecer o teu coração como o Senhor conhece. E a gente fica, vezes após vezes, abrindo mão do que o Senhor fala a nosso respeito, para dar ouvidos, porque o irmão do lado fala do que não sabe, do que não entende, porque o Senhor não falou com ele, o Senhor falou contigo. Então, caminhar sobre uma palavra de Deus é complicado. Vai ter resistência, vai ter indiferença, mas às vezes as pessoas não fazem porque é sobre você. Elas não entendem, e o que a gente não entende, a gente rejeita. Mas o lugar mais seguro para que se está é fazer aquilo que o Senhor disse que é para você fazer. É ser aquilo que o Senhor te chamou para ser. É desafiador, é desconfortável. Desagradar irmãos, desagradar parentes, desagradar amigos, famílias, ministério, é muito desafiador. Mas Jesus está o tempo todo do teu lado, esperando. E aí? Quando vai vir o teu sim? Eu já te falei, eu espero algo de ti. O teu sim vai transformar vidas. O que eu tenho sobre você é algo tremendo. Para cada um aqui, você sabe que o Senhor tem falado ao seu coração, amém? Você sabe a área que o Senhor tem tratado e querendo que você dê um passo e faça a sua parte. Até estava ouvindo hoje incansavelmente aquela canção do irmão que faleceu. Vai ser tão lindo, né? Quando Deus sair do papel aquilo que o Senhor tem sobre a tua vida. E ele fala que o teu milagre te espera. Por quê? Porque o Senhor dá uma palavra. O passo é nosso. E o demais Ele faz. Mas o passo é nosso. Como a dinâmica que o pastor Adriano fez quando a gente foi no GC. Ele pegou um papel aberto, limpo, certinho, deu uma folha para nós e disse, esse é o sonho de vocês, que vocês têm, os projetos, os sonhos, amém? Amém. E ele tinha outro papel amassado e nos mostrou, agora façam isso aqui. Todo mundo bem faceiro. O pastor mandou, né? Vamos amassar o papel. Ninguém pensou. Final da história. Por que tu amassou os sonhos e os projetos que o Senhor deu para ti? Só porque uma pessoa falou? O Senhor tem para ti, Ele espera um passo, Ele espera uma decisão. Porque tu pensa o coração do Senhor, do Espírito Santo que habita em você, quando você traz a lista de desculpas. Mas o que meu pai vai achar? O meu irmão, misericórdia, não posso decepcionar o meu irmão. Meu Deus, o meu ministério. Meu Deus, os meus vizinhos, meus colegas de trabalho, o que eu vou... Não. Senhor, espera aí. Deixa testificar no coração de todo mundo, bota algodão, tira algodão, como Gideão fez. Mas o que eu puder te enrolar, eu vou te enrolar, Senhor. Fica aí. Sabe, se tu parar para ver o Senhor esperando da gente algo que Ele tem para todos aqui, assim que a gente resolver limpar as panelas, fechar os pontos, trazer os nossos pedaços que ficaram no passado, encerrar esse ano, encerrando mesmo, sem pendências, sem coisas. Hilda, mas que chato, eu sou do tipo que deixa pra lá. Não tô a fim de me incomodar, não gosto. Deu ruim, deixa pra lá. Deixa pra lá, a melhor coisa é deixar pra lá, não é? Pela palavra do Senhor, não é. E isso é desconfortável, mas é a verdade do Evangelho, da palavra de Deus. Porque Ele diz que se você tem algo contra, ou você sabe que o seu irmão tem algo contra, ou seja, há algo mal resolvido entre alguém, entre nós, o que nós somos chamados a fazer? Deixa a tua oferta, vai se resolver e volta. E oferta é uma prática diária, uma prática semanal, é uma prática que a gente faz sempre. Então, o Senhor nos encoraja pela palavra de Deus e espera que façamos. Que encerramos todas as pendências, todas as coisas que tem, para que a gente raspe essa panela suja e venha viver a nova. Efetivamente, porque nós temos declarado, o Senhor também anseia. É como se Ele estivesse aqui a todo vapor. O mais empolgado, o mais ansioso, o que mais quer derramar esse vinho novo, mas sem o odre novo, sem as práticas novas, sem fazer a nossa parte que nos cabe, Ele não tem como fazer a dele. Ele é limitado às nossas ações? Não, mas Ele nos capacitou mediante a graça dele. Ele nos deu essa oportunidade. Hoje você tem a liberdade, porque Ele nos fez livre. Ele arrancou a influência, né, o poder que o pecado tinha sobre nós. Ele removeu tudo isso para que hoje, se você quiser corresponder ao Pai, você corresponda.
para que você vá matar a fome do espiritual diariamente na sua casa e pare de viver de miojo aos domingos por 2 horas de qualquer jeito. A gente pode, Ele nos capacita, mas o sim somos nós que damos. Nós precisamos, hoje nós somos livres. A graça nos fez, nos deu esse acesso. Essa é a graça que nós ministramos. A liberdade de nos achegarmos ao Pai. Porque antes a gente era escravizado, a gente não podia. E como o leão de Madagascar, que eu falei por último, que foi domesticado com o sushi, não adianta a gente estar num ambiente correto, mas com práticas antigas. Nós não podemos mais nos tornar escravos de novo do comodismo, do deixa pra lá, das coisas que a gente não quer resolver, das coisas que a gente não quer fazer, para simplesmente achar que só vir aqui tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá. E o Pai quer, o Pai anseia em cada ministério, cada pessoa viva aqui que Ele tem para fazer e transbordar. Mas Ele anseia pelo nosso passo. Ele veio aqui nos encorajar para darmos o nosso passo. Por quê? Para que a gente rompa todo medo de opinião alheia, de reputação. Queridos, Jesus perdeu tudo por nós. Tudo. Ele gastou sua vida, o seu ministério, por pessoas que gritariam crucifica, e Ele fez mesmo assim. O Senhor, Ele ceiou com Judas, sabendo que ele ia trair. Então não é desculpa para nós. Não estou dizendo que a gente vai se dar bem com todo mundo, porque somos diferentes, amém? E a questão é sabermos celebrar as diferenças, entender as diferenças, ser complementares às diferenças, e não tornar isso uma barreira, não tornar isso uma divisão. Porque enquanto essas coisas imperarem, enquanto essas coisas ainda permanecerem, mesmo que pequenas, o novo não vem. O amor do Pai transbordante não vem. Ele não se manifesta nessas coisas. E se o que a gente tem vivido até aqui, até hoje, nesse louvor tremendo, na ceia passada tremenda, em todos os cultos que a gente tem vivido, já é para nós algo glorioso. Tem noção do que a gente vai viver quando nós, cada um aqui, no seu autoexame, na sua vida secreta, na sua vida devocional, fazer a sua parte? Tem noção do que a gente vai viver como corpo de Cristo? É inimaginável. É algo muito maior. Porque Ele tem para nós, Ele tem para vocês. Ele tem me chamado e me falado sobre muitas coisas. Só que eu tenho que sair do meu comodismo. Eu sou a primeira a ter que sair da minha zona de conforto, principalmente pelos meses difíceis que eu passei. Eu me acostumei a dizer que eu não estou bem, que é assim mesmo, que eu tenho que ficar assim. Mas o Senhor, todos os dias, Ele inquieta o meu coração e diz: não, tu consegue levantar. Tu pode levantar, tu vai conseguir. Levanta, vem, eu tenho coisas para te falar, escreve, intercede, ora. Jejua, volta aos teus jejum prolongado, volta a fazer as tuas práticas, volta. Nós precisamos voltar às disciplinas espirituais, à vida diária de oração. Porque, meu irmão, os testemunhos que a gente vai ouvir de vocês em casa, como cônjuge, como marido, como mulher, como filhos de Deus, é tremendo. É muito mais do que a gente pede ou pensa. Ser esposa em Cristo é desafiador. É um amor sacrificial, mas vai valer a pena. Ser uma esposa em Cristo é difícil, é desafiador, mas vai valer a pena. Mas nós precisamos aceitar que vida em Cristo é desconfortável, que não é um mar de rosas, que a gente se gloria nas tribulações, que nós estamos felizes e gratos em seguir a carreira que nos é proposta. Que como esses exemplos que a gente viu hoje, se tiver que perder reputação, se tiver que perder bens, se tiver que perder posição, se tiver que não ter reconhecimento, não importa, você vem todo domingo, serve, cumprimenta todo mundo em amor, faz sempre a tua parte e não vem te agradecer e te reconhecer, você vai continuar da mesma forma, grato ao Senhor, porque fazemos pelo Senhor. Essas coisas são estratégias de Satanás para te tirar a paz e a alegria do que o Pai tem para nós. Amém? Então vamos ficar de pé. Perdão prolongar, eu tentei ser o mais objetiva possível. Mas eu creio que o Pai
tem algo especial para nós nessa noite. O derramar do novo tempo, Ele já está preparando há meses, está sendo declarado há meses. Nós vamos viver, e o Pai quer trazer. Já tem trazido em muitas áreas, eu creio que em todas as áreas e lugares e situações que a gente já rompeu, que a gente já resolveu, Ele já se manifestou. Mas Ele não tem como ir contra a sua palavra, que é amor e é justiça. Então que todos nós, hoje, nessa noite, se você puder, vir para cá, não para receber uma oração, mas para falar com teu Pai, para realmente se colocar nesse lugar de pelo menos tentar. Pai, eu não entendi muito essa palavra, tem coisas que eu não consegui compreender, tem algumas que falou comigo, mas eu quero realmente fechar o meu ciclo nesse ano e realmente começar um novo ano. Mas as pendências que eu tenho eu quero encerrar, eu quero deixar. Então eu quero convidar vocês para virem falar com o Pai aqui. Não para receber uma oração, mas vir ter o seu tempo com o Pai, se autoanalisar com o Pai e realmente se comprometer com o Pai, se assim for o desejo do seu coração, de encerrar com a ajuda dEle, com a bênção dEle, com o Espírito Santo te guiando e te capacitando para que a gente encerre os ciclos e viva o novo do Pai, amém? Então pode vir à frente, pessoal, venham todos vocês, é uma palavra para todos nós, eu me incluo nisso. Então venham conversar com o Pai, venham ter um tempo com Ele, venham realmente responder ao Pai o que Ele tem para nós. E essas duas canções que a gente vai ministrar nessa noite, pode vir todos vocês, irmãos, não é um apelo para você que tem pecado ou que está devendo alguma coisa, não, é o Pai que quer falar com você. Pode vir, fica à vontade, pode vir todos aqui na frente, vem dar um cheiro no Pai, receber essa palavra do Pai, falar com Ele. Isso é para todos nós, pelo menos para você que se considera filho. Então pode vir falar com o seu Pai nessa noite, amém? É um convite entre você e Ele. Não é sobre mim, é sobre o Pai. Porque quem entende a palavra de Deus sabe que não veio de mim essa palavra. Eu nem poderia. Eu fui moída nela. Mas é o Pai falando conosco, amém? E declare essa canção que vai ser ministrada. Vamos romper com os nossos medos. Vamos deixar as cadeias serem quebradas. Peço que o Espírito Santo mostre a você agora as áreas e os pedaços seus que ficou nesse passado, para que você possa encerrar esse ano e realmente, verdadeiramente ser livre, amém?